Olá, meu nome é Rosana Raeli, sou nutricionista e hoje vou falar um pouquinho com você sobre a atividade como personal diet. Essa aula magna de hoje vai abordar o tema organizando o meu material para atender como personal diet. Personal diet, na verdade, é uma atividade, uma modalidade de atendimento que eu realizo há 24 anos nos meus 35 anos de formada. E vou compartilhar com você aqui, durante todo esse momento que estivermos juntos, um pouquinho sobre como se organizar, como começar a atender, mas afinal de contas, como é atender como personal diet. Para quem não me conhece, uma breve apresentação. Tenho já, como eu já falei inicialmente, muito tempo de formada, com um mestrado em Educação e Saúde, coaching em Saúde e Bem-Estar, com especializações aí durante a minha carreira, mas o principal nisso tudo é o quanto que personalidade faz parte da minha vida, né? Nos 24 anos dentro da minha experiência, principalmente com nutrição clínica, em 35 anos de formada. E, na verdade, durante todo esse trajeto também tive a oportunidade, o prazer de organizar algumas aulas, algumas apresentações envolvendo a atividade como personal diet, apresentações presenciais. Isso foi em 2019, além também de realizar algumas apresentações para faculdades, né, falando sobre essa atividade como personal diet. Nas aulas presenciais, foram três turmas praticamente lotadas, com mais de 40 alunos em cada turma. Nas aulas online, já diversas faculdades, em cursos também, mentorias, enfim, sempre falando um pouquinho, compartilhando um pouco sobre essa minha estrada, essa minha atividade como personal diet. E hoje, mais uma vez dizendo, o que eu vou falar sobre organizando o meu material para atender como personal diet? Por onde começar? Como podemos começar a nos organizar? Eu, nutricionista, que quero começar a atender como personal diet, como eu faço? Mas, Rosana, eu atendo o paciente na casa dele, como que eu faço? Eu levo o quê? Dá tempo de fornecer as orientações? Tudo isso eu vou falar um pouquinho aqui hoje, durante esse bate-papo. E o que nós vamos ver? O que é ser personal diet antes de qualquer coisa? Organizando-se, sim, para ser personal diet dentro de um contexto total de organização de material, de orientações. Vou falar tudo isso aqui também nessa apresentação, nessa aula para você, nutricionista, e a consulta como personal diet também. O que é o atendimento de personal diet? Desmistificando principalmente o quê? Que não é um atendimento simplesmente porque é em domicílio, ou também não é um atendimento que leva o nutricionista a cozinhar a casa do paciente, e tampouco também fazer simplesmente cardápio. É muito além disso. E justamente esta realidade vou trazer para você aqui durante esta apresentação. Então, o que seria o que é ser personal diet aqui? Então vamos lá adiante aqui ter uma ideia do que é ser personal diet. Mais uma vez, a nutrição no Brasil, como eu falo, é uma nutrição que está cada vez mais amadurecendo, né? Quando eu me formei, muitas coisas não existiam e hoje nós falamos até em nutrição de precisão. Eu brinco que é interessante lembrar das histórias quando nós somos mais tempo já formada, né? Onde muitos pacientes, às vezes, eu atendia indo na residência deles como personal diet, que não existia, por exemplo, os aplicativos para chegar nos endereços. Gente, era muito engraçado. Eu anotava, olhava no Google o caminho, como chegar, enfim. Comecei a atuar em 1999. Eu já vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Mas a nutrição no Brasil, antes de qualquer coisa, é algo que realmente tem apresentado esse crescimento, esta evolução. E se nós pensarmos que a primeira faculdade de medicina no Brasil foi a Universidade Federal da Bahia, em 1808, e o primeiro curso de nutrição para a formação de nutricionistas foi em 1939, nós temos aí mais de 100 anos de diferença de um curso para o outro, que eu costumo dizer o quanto que a nutrição tem amadurecido, tem crescido, justamente sob vários aspectos. A nossa Associação Brasileira de Nutrição, por exemplo, levando em consideração que em 2019 fez 70 anos, os conselhos federal
e os regionais também, o Conselho Regional de Nutrição, em outubro de 2018, 40 anos. É um tempo para avaliarmos dentro de um contexto de saúde, até um tempo curto. E levando isso ainda mais para o crescimento da nutrição nas décadas de 39, 40, né, nos anos de 39 e 40, como nós vimos, o primeiro curso de nutrição, Associação Brasileira de Nutrição, depois foi passando por uma fase de consolidação da profissão nesses anos da década de 50 até 1975, e depois a terceira fase, de 1976 a 1984, com a criação dos conselhos, enfim. E vou falar para vocês aqui, foi em 1984, justamente, que eu decidi ser nutricionista. O quanto faz tempo isso e o quanto que é interessante, porque eu me lembro que não existiam nutricionistas trabalhando em consultório, nutricionistas não davam aulas em congresso. Tanto é que eu lembro que eu estava no segundo ano de faculdade, e muitas vezes eu falava, nossa, aquela nutricionista, olha que bacana, ela vai dar aula em um congresso. Isso, 85, 86, eu me formei em 88. Então, eu faço parte, eu brinco, né, tranquilamente dessa terceira fase, onde justamente eu fui validando cada vez mais a nutrição na minha vida. E depois, na quarta fase, com toda a sua reprodução, toda a mobilização, ampliação dos campos da atuação profissional, principalmente, né, crescendo de 85 a 2000. E mais uma vez eu digo a vocês, por já ter um tempo de formada, eu estive presente, né, durante todo esse período da quarta fase. E hoje nós somos mais de 190 mil nutricionistas, e esses dados são os dados ainda, se eu não me engano, do segundo, de fevereiro de 2024, é o mais recente, mas está crescendo cada vez mais. E onde eu quero chegar com isso, com vocês, nessa introdução aí, nesse contexto de personal diet? Nós não somos mais generalistas há muito tempo. Cada vez mais o nutricionista ele vai afunilando o seu conhecimento para, sim, transmitir ao seu paciente, orientar o seu paciente da melhor forma possível, da forma mais adequada possível. Saúde coletiva, pediatria, geriatria, nutrição bariátrica, marketing, doenças renais, hepatopatias, obesidade, docência, cardiologia, toda essa linha, cada vez mais os nutricionistas estão se especializando para que nós possamos, sim, promover orientações cada vez mais adequadas e cada vez mais maduras a nossos pacientes. E diante desse cenário, emerge sim uma nova forma de assistência nutricional, por que não? O personal diet surgiu justamente por um período de adequação, acredito eu, à vida dos pacientes. E isso realmente eu posso falar para vocês com toda propriedade, por ter participado aí de muitas vezes situações onde eu presenciei o paciente falar para mim que gostaria de que eu fosse na casa dele para ele por questões de segurança, por exemplo. Então aqui eu vou compartilhar muitas histórias com vocês. Mas antes de tudo, o que é ser personal diet? É a necessidade, justamente, é um novo conceito de atendimento nutricional, sim, mas frente principalmente à necessidade de adaptação do nutricionista aos padrões de exigência da sociedade atual. Isso sem dúvida alguma. Isso eu escuto dos meus pacientes. E lembrando aqui que também eu vou falar no decorrer aqui desta aula, dessa apresentação, que os nutricionistas, eles estão frente a duas situações muito importantes. Guardem isso que eu falo aqui. A atuação como personal diet, por vários motivos, muito interessante para o paciente, para o profissional, e principalmente um nicho de mercado que tem crescido demais. E mais uma vez, presenciando aqui realidade, eu trago a vocês, idoso 60 a mais. E eu não me refiro aqui a idoso acamado, não. Eu me refiro a idoso que me recebe com camiseta do Pilates, o idoso que olha o horário do personal trainer, olha o horário da academia, para fazer comigo a consulta. Então, é nessa promoção da longevidade saudável. E por que ele quer um profissional nutricionista na casa dele? Porque ele não quer sair de casa. Muitas vezes ele prefere ser atendido na casa dele.
Então, nutricionista, você tem duas chances grandes aí de ter uma elevação de atendimentos e justamente um retorno muito positivo na sua carreira. Personal diet na longevidade saudável. Fica aqui já uma sementinha para você durante esse bate-papo. E o personal diet é o profissional nutricionista que realiza o atendimento acompanhado a diversos processos dentro do domicílio ou do ambiente de vida do paciente. Por que domicílio e ambiente de vida do paciente? Porque muitas vezes você pode sim atender o paciente no local de trabalho, como muitas vezes eu vou. O paciente, às vezes, ele sai muito cedo da casa dele e ele abre a agenda dele como se fosse uma consulta, desculpe, uma reunião, para poder receber o nutricionista. Já cansei de atender paciente em consultório, porque ele ou é dentista ou é médico, né? Já cansei de atender paciente no escritório, já atendi paciente até, para vocês terem uma ideia, em salas de reunião, que eles fecham a salinha, né? São reuniões, são salas em comum, né? De locais de trabalho, e eles fecham como se fosse reuniões e entra aí a nutricionista para atender. Então, várias coisas acontecem, obviamente, durante esse atendimento, várias sugestões, vários comportamentos nós temos que ter, desde o momento em que nos apresentamos no local de trabalho do paciente. Muitas vezes ele não quer que as pessoas saibam que ele vai ter um nutricionista ali com ele, por vários motivos. Por vários motivos. Então, já uma sugestão, uma dica aí para você que está me assistindo e quer ser personal diet. Vivência aqui, porque isso eu fui aprendendo ao longo desses 24 anos atendendo como nutricionista. Se você for atender um paciente no escritório, no ambiente de trabalho, na hora que você chegar na recepção e o recepcionista perguntar para você se é particular ou empresa, você vai falar que é particular. Não vai falar que é nutricionista. Deixa para fazer a sua propaganda o paciente fazer de você. Muitas vezes o paciente não quer abrir para as pessoas ao redor que está sendo atendido por um nutricionista no local do trabalho. E já tive casos onde a paciente era gestante e ela não queria que as pessoas soubessem. Primeiro, que ela estava gestante, e segundo, que tinha um nutricionista acompanhando. Isso tudo eu fui aprendendo no decorrer desses anos todos. Então, eu quero aqui, durante essa aula magna, trazer a você um pouquinho dessa experiência do que vai acontecendo durante aí a jornada sendo nutricionista personal diet. O termo personal diet originou-se do conceito criado de personal trainer. Então, é a mesma ideia, né, do personal diet, é proporcionar as orientações nutricionais da forma mais individualizada possível, porém indo além do atendimento tradicional em consultório. Isso nós vamos ver tanto na aula de hoje, na aula magna, onde eu falo sobre isso, sobre atendimento como personal diet, como também eu vou falar na próxima aula, na sequência desta aqui também, falando sobre os segmentos de atendimento como personal diet, compra guiada, confecção de cardápio, orientação de cozinheiro, isso tudo são serviços a serem oferecidos para o paciente. Mas aqui a orientação ela vai muito além, mesmo sendo a orientação, a formação, o fornecimento de um plano alimentar, vai muito além do que um atendimento tradicional em consultório. Se vocês entrarem hoje nas pesquisas o que é ser personal diet, cada vez mais nós temos aí diversos profissionais já atuando. Temos sim, mas por incrível que pareça, nós também temos nutricionistas que não conhecem, e muitos profissionais também que não conhecem, profissionais que podem nos indicar para atender, por exemplo, médicos, tem muitos médicos que não sabem o que é ser personal diet, o que é atender como personal diet, fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos. Então, toda essa equipe multiprofissional, que podem ser grandes profissionais para lhe encaminhar pacientes, sabendo que você tem um atendimento diferenciado, é um ganho a mais para realmente você ganhar mercado, né? Ter um mercado diferenciado de atendimento aí. Então, isso também é importante. Lembrando, personal diet é diferente de home care. Muitas vezes os pacientes, agora parou, mas eu lembro há um tempo atrás, alguns pacientes às vezes falavam assim, ou mesmo colegas falavam, Rosana, eu preciso eu tenho um paciente para indicar de home care. E é diferente, né? Na verdade, nós temos o respaldo dos nossos conselhos justamente orientando essa diferença, né? Home care
é a modalidade de prestação de serviço na área da saúde, que visa o quê? A continuidade do tratamento hospitalar no domicílio. Então, justamente é aquele paciente que às vezes vai com sonda para casa, que tem uma gastrostomia, então depende muito, não é um paciente, como eu falo a vocês, que me recebe mesmo sendo um idoso 60 a mais, 70, 80 anos, serve com camiseta com roupa de ginástica, tá? Então, isso é bem diferente, tá? Home care é assistência domiciliar, onde o tratamento hospitalar tem continuidade na casa do paciente. Já a personal diet é o atendimento do profissional nutricionista em domicílio. E nós temos todo o respaldo dos nossos conselhos na Resolução 600 de 2018. Respaldo esse que, se vocês observarem aqui embaixo, olha, atendimento de personal diet é uma sub-área dentro da área da nutrição clínica. Então, isso também é importante. Nós, não é modismo, não é algo que veio, como que eu posso dizer a vocês, veio sem querer aconteceu, não. Ela foi, pode até surgiu aos poucos, mas hoje ela é solidificada. O atendimento como personal diet é solidificado e nós temos o nosso respaldo na área da nutrição clínica como sub-área. E vamos além, nós temos também os valores a serem cobrados, né, os valores dentro de valores diferenciados também, tanto pelo nosso sindicato quanto pela Federação Nacional de Nutricionistas. Isso eu vou falar mais adiante também, tá? Os princípios fundamentais do personal diet, além de ser uma consulta em domicílio, como eu falo, é um diferencial de atendimento. Eu sou suspeita, gente. Eu sou muito suspeita, porque eu adoro fazer esse tipo de atendimento. Vocês sabem um pouco da minha história aqui. Eu sempre trabalhei como CLT nos meus anos de formada. Logo que eu me formei, trabalhei 3 anos no Hospital Samaritano aqui em São Paulo. Depois trabalhei mais 22 anos no Hospital Albert Einstein, também aqui em São Paulo. E dois lugares que eu tenho muito carinho. Aprendi muito, ó, o que eu sei de nutrição, o que eu aprendi de nutrição, graças a Deus, tenho toda essa bagagem, mas o interessante é que eu, principalmente do ano de 1999, quando tudo começou, eu atendia até as 15 horas, 15h30, e depois eu ia atender como personal diet. E eu percebi esse diferencial de atendimento. E digo mais a vocês, há um bom tempo, eu trabalhei 4 anos em consultório, na época que eu trabalhava no Hospital Samaritano, isso faz muito tempo também, né? E eu saía do hospital e ia atender em consultório também, super gostoso, mas eu sentia, depois que eu comecei a atender como personal diet, a diferença nesse perfil de atendimento. E aproveitando aqui, contando um pouquinho da minha experiência inicial, quando tudo começou, que eu nunca vou me esquecer, que foi no ano de 1999, né? Um casal sem tempo para atender em consultório, na verdade, foi um colega meu, personal trainer, que indicou, e a sugestão ele falava assim: Rô, eu atendo um casal há muito tempo já e eles precisam de uma orientação alimentar. Eles têm cozinheira, ela que cozinha, e eu nunca tinha atendido como personal diet. Eu nunca tinha tido uma aula dessa, por exemplo, falando sobre personal diet. Falei assim, nossa, o que eu faço? Ele falou, olha, eles gostariam até que fosse de final de semana, porque eles têm mais tempo. Eu já, querendo ou não, eu já tinha um pouquinho de experiência, porque eu já trabalhava no Einstein nessa época e já tinha um pouquinho de experiência do consultório anterior, que quando eu trabalhava no outro hospital. Eu falei, bom, ele tem a mulher tinha dislipidemia e o homem acima do peso. Eu falei, bom, algumas orientações eu vou levar, rascunho, alguma coisa com eles ali na hora. Eu tenho uma balança, eu fui com a cara e a coragem. Nunca me esqueço, foi um sábado de manhã, gente. Marca na vida da gente. E aí eu percebi realmente um envolvimento muito positivo com todo esse tratamento. É muito interessante, por quê? Porque fez parte, principalmente, da consulta no momento que nós estávamos, né? Logicamente, eu estava bem nervosa, não sabia nem como fazer na casa do paciente, com a minha malinha, com a minha balança. E aí, em um momento da consulta, o paciente falou assim para mim: Olha, Rosana, você está falando tanta coisa aqui para a gente importante, mas quem cozinha mesmo, a Maria, ela precisa estar com a gente. Ela está aqui hoje. Ela pode participar da consulta? Eu olhei para ele e falei: Bingo, pensei comigo, né? Eu falei: Gente, olha isso.
a cozinheira fazendo parte da orientação. Ela que vai cozinhar para ele, ela que vai cozinhar para a esposa dele. Obviamente que ela fazia parte da consulta. Falei, claro, deixa ela vir. Aí no final, gente, eu sentei na ponta da mesa, daí nos dois ao lado ficou a esposa, o paciente, e na outra ponta ficou a cozinheira. E olha, como ela participou. Eu fiz todas as orientações, claro que fiquei umas 4 horas na casa deles, porque foram por volta aí de 1 hora e meia, quase 2 horas com cada um. Fiz avaliação nutricional. Na época eu já tinha minha balança de bioimpedância, então levei também. Eu saí de lá pensando o que foi que aconteceu neste lugar. Eu falei, meu Deus, que jeito diferente de atender. Porque eu estou na casa do paciente, ele abriu as portas para eu entrar, ele estava muito envolvido, a esposa dele muito envolvida. E aí, mal sabia eu, em 1999, que eu já estava falando do quê? Do estado de prontidão para a mudança do paciente, isso dentro do estágio de prontidão que hoje nós tanto falamos em pré-contemplação, contemplação, porque trabalhando com o paciente que abre a porta para o profissional entrar, ele já está querendo mudar. Então, ajuda muito a ele aderir à proposta do plano alimentar. Esse é um começo. De tudo começou. E eu tenho certeza, você, nutricionista, que começar a atender o primeiro, o segundo, aos poucos você vai lapidando do seu jeito, você vai me dar razão. Porque se hoje, com 35 anos de formada, eu faço isso há 24 anos. Eu poderia estar em um consultório tranquilamente atendendo, mas tem muitas gratificações, tem muitos pontos positivos no atendimento, como personal diet, como agenda, os valores a serem cobrados, tudo. E isso que eu quero expor um pouquinho para você aqui nessa aula. Vamos lá, já falei um pouquinho do que é ser personal diet, contei um pouquinho aqui da minha história, mas e aí, Rosana? Organizando para ser personal diet, como que eu faço? Como que eu faço para transferir uma consulta, um consultório, isso é até um pouco antigo, né, gente? Mas o consultório para a casa do paciente, como que eu transformo isso aqui, se nós formos pensar, nisso aqui? E isso aqui é ter muito valor na casa do paciente, como dizem os meus colegas, né? Lá vem a Rosana com o consultório embaixo do braço. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quanta conquista na minha vida com uma balança e uma mala consultório. Quanta conquista na minha vida. E é isso que eu quero passar para você, nutricionista. Quanta conquista você pode com isso aqui? Conquistas do ponto de vista lógico, profissional, conquistas financeiras. É óbvio que a gente quer um retorno, mas é muito interessante que você bate o olho e vê em algo, a princípio, né, tão simples e que pode sim nos agregar e agregar ao nosso paciente, é claro, resultados tão promissores, resultados tão positivos. E esta sou eu, saindo, né, com o meu saltinho, como eu brinco, né, com a minha balança e com a minha pasta consultório. Os meus colegas fisioterapeutas brigam comigo, porque eles falam que eu deveria usar mala de rodinha. É que eu não gosto de mala de rodinha, mas você, nutricionista que gosta, que já quer se organizar, pode usar sua mala de rodinhas sem problema nenhum, tá? Mas esta aqui é uma pasta que eu utilizo. E aí, passando para aquele outro estágio de organização, primeira coisa que eu quero que você entenda, você tem sim. Eu não digo escolher um nicho de atendimento, mas você primeiro, nesse início de atendimento, escolha um perfil de atendimento que você fique seguro para orientar o paciente. Ah, Rosana, eu tenho estudado mais, tenho atendido mais emagrecimento. É esse caminho. Ah, Rosana, eu tenho atendido mais, por exemplo, dislipidemia, síndrome metabólica. É esse caminho. Paciente renal. É esse caminho. Para você ficar mais seguro, para você atender o paciente da forma mais completa possível. Então, o perfil da clientela que você vai atender, a região de atuação logística, sem dúvida alguma, hoje em São Paulo, infelizmente, eu já não consigo atender frente à minha agenda algumas regiões. Então, até na minha organização, eu mostro isso, né, no meu material, perdão, eu mostro para o paciente em algumas perguntas e respostas ali no final do meu materialzinho de apresentação, infelizmente, alguns bairros que eu não consigo atingir. Você não precisa atingir
o Brasil inteiro, a sua cidade inteira, né? Então, isso também é importante. Então, a região de atuação logística, né? E aí sim, o desenvolvimento do material que você vai precisar e o que levar na casa do paciente. Eu vou atender um paciente que já falou para mim, a gente já vai falar sobre isso no momento da orientação, do agendamento, o que levar no paciente. Ele falou para mim que tem problema de intestino, então você já vai ter que se organizar e levar sim algumas orientações. Aí, é claro, levando em conta o seu perfil de atendimento, eu tenho tudo guardadinho, todas as orientações: desbiose, dor abdominal, síndrome de intestino irritável, intolerância à histamina, seja o que for, você tem sim que ter essa organização para poder, no momento de mostrar para o paciente o que você vai realmente orientar, estar tudo dentro da pasta, tá? Eu não gosto de deixar muitas coisas para encaminhar para o paciente depois. Isso é a magia do atendimento como personal diet. Eu já vou explicar para vocês. Então, ser personal diet, mais uma vez dizendo, né? Você, nutricionista, pode se organizar para os atendimentos como personal diet? Então, como que eu faço, né? Como que eu vou me organizar nesse sentido? Então, olha só. Em domicílio, o que que eu preciso? Vou levar uma balança? Vou levar fita métrica? Adipômetro, se eu utilizo na prática? Estadiômetro, se eu quiser usar, averiguar, perdão, aferir a altura do paciente? Dinamômetro, se eu vou usar a força de pressão palmar no idoso, por exemplo? Uso avental ou não? Calculadora, carimbo, recursos audiovisuais, algumas pastas ilustrativas. Quer levar o seu computador? Eu não levo, tá? Eu não levo o computador por vários motivos. É uma coisa que eu sempre falo, é muito interessante esse lado do atendimento e nós termos cuidado para não ficarmos com muitos olhos nas telas do computador e poucos olhos no nosso paciente. A partir do momento que você está na casa do paciente, já muda muita coisa. Eu falo que não é nem uma consulta, é uma visita nutricional, né? Então é interessante isso, tomar cuidado para não ficar aquela coisa meio chata. Você olhando no computador ali na casa dele, com o seu computador lá, enfim. Porém, se você se sentir seguro em atuar dessa forma, tudo bem também, tá? Eu, Rosana Raeli, nunca levei computador na casa do paciente, tá? Outra coisa importante também, avental. Avental eu também não uso. Eu só uso avental se porventura eu for realizar a orientação da cozinheira. Avental, cabelo preso, sem esmalte, né? Ou então levo as luvas. Isso eu falo muito, principalmente na outra aula dos segmentos de atendimento como personal diet. Então, tudo isso aqui é importante vocês saberem que pode sim ter dentro da sua mala consultório. E brincando, como diz um paciente uma vez para mim, aprendo muito com os pacientes, né? Ele falou assim para mim: Rosana, você faz uma mágica dessa sua mala, porque você está tirando, parece aqueles mágicos tirando o coelho da cartola. Eu falei: gente, pior que é verdade, porque eu vou tirando as coisas que nem eu acredito que tem tanta coisa, né? E aí, brincando um pouquinho com vocês, aqui no cantinho direito, para vocês que estão vendo, eu tenho o mini grampeador, o carimbo, calculadora, fita métrica, eu levo duas, tá? Porque caso alguma quebre, não passe carão na casa do paciente, então eu sempre tenho duas. O estojo com caneta, enfim, né? O estadiômetro, o meu é o digital, né? O portátil, a minha balança de bioimpedância, aqui algumas fichas de orientação que eu tenho, tudo separadinho por, eu brinco como se fossem prateleiras, né? São essas pastas em L, onde eu coloco orientações iniciais, orientações que eu mais utilizo. Vou falar um pouquinho isso aqui mais para frente. Aqui, excepcionalmente, eu mostrei também a apostila da cozinheira, que eu vou falar no bate-papo nutricional com a cozinheira, que é na outra aula, mas algum materialzinho também que eu levo. É só para entender, não que isso tudo esteja na minha pasta consultório, que é essa aqui do lado esquerdo do vídeo, tá? Mas isso tudo aqui, olha, isso tudo cabe tranquilamente na pasta consultório. Cada equipamento, cada material, vai depender do seu atendimento. Como que você atende? Ah, Rosana, eu atendo idoso. Ah, eu atendo, por exemplo, nutrição esportiva, nutrição, e eu levo a dipômetro porque eu faço dobra cutânea também nos pacientes. Tudo bem, eu não uso tanto dobra porque a maioria dos meus pacientes são acima do peso, então dobra cutânea. Eu só levo quando é idoso, tá? Para fazer uma parte da avaliação nutricional também. Mas também, de novo, vai depender de cada realidade de vocês. Isso aqui.
Alguns equipamentos que eu utilizo, tá? Declaro total ausência de conflito de interesse. Eu não ganho nada, eu compro tudo. E uma coisa importante é o uso pela facilidade. Ah, Rosana, pode ser da Tanita? Pode. Pode ser da Embore? Pode. São mais caras? Pode. Né? Mas essa que eu uso não é um trabalho científico, então é um acompanhamento que eu vou ter com o meu paciente. Tranquilamente eu posso usar essa balança aqui como evolução dele com ele mesmo, é tranquilo, né? Então eu brinco. Bastidores aqui de personal diet, essas fotos são todas fotos verdadeiras, né, da minha vida aí de tantos anos atendendo dessa forma. Aqui é uma das aulas que eu ministrei como personal diet, também mostrando a balança de bioimpedância, o estadiômetro digital principalmente. Esse estadiômetro, perdão, é bem legal porque você tem a altura do paciente, aqui são ondas, né, que vão até o chão e medem. Agora, tem um detalhe desse tipo de estadiômetro: se o paciente tem um abdômen muito volumoso, atrapalha na leitura. Então, gente, o que que eu falo? Normalmente, você encosta o paciente na parede, pede para ele sair e aí você vê o quanto ficou, tá? Porque, infelizmente, se é um paciente com um abdômen muito globoso aqui na frente, atrapalha, sim, a medida da altura. Então, esse é o meu estadiômetro portátil, tá? Que eu já tenho há um certo tempo já. Ele é a pilha, acho que a pilha é também eu que comprei, não é nenhuma propaganda aqui. A fita métrica, a sugestão, leve duas com você, né? Porque caso uma quebre, às vezes isso entra, né, lá dentro do e a gente perde a pontinha para não passar vergonha no paciente. O adipômetro, que também eu tenho há muitos anos já também, que eu gosto bastante, né? Então é uma forma. O dinamômetro, que eu gosto muito desse, é um dinamômetro também que não é muito caro e é para usar justamente observando a força de pressão palmar nos pacientes idosos, e é interessante para a gente também avaliar não só a massa magra, né, a massa muscular, mas se ele tem essa força. Eu tenho muitos pacientes que, infelizmente, às vezes não conseguem nem abrir uma garrafa d'água, então isso também é um aparelhinho que é bem interessante. O segmômetro. Desculpe que ficou em branco, né? O segmômetro, que também é muito utilizado para você ter a medida da altura do joelho e trabalhar com altura, com o peso, fazer a fórmula do peso em cima dessa altura pelo joelho, é uma maneira, principalmente daquele paciente que infelizmente não consegue ficar em pé para se pesar. Enfim, o segmômetro é uma estratégia, principalmente você que vai trabalhar com idoso 60 a mais. E aqui, como eu brinco, a minha equipe, né? Então, aqui a minha mala consultório, aqui eu tenho a pasta de minha impedância. Aqui, por exemplo, eu levo, tá vendo essa caixinha aqui dentro? Olha, é a minha malinha, é uma segunda sacola, por exemplo, em que eu deixo o adipômetro, não, pode ser o adipômetro às vezes, mas eu deixo o dinamômetro se eu levo. E aqui atrás, olha, o que que é isso aqui? Como é paciente primeira vez, é um paciente onde eu levo algumas receitas. Essa sacolinha, inclusive, fica com ele, né? Então, mando fazer essa sacolinha pela internet, entregam em casa, coloco o seu logotipo, super tranquilo. Então, essa é a minha equipe, onde justamente até hoje eu tenho aí a minha estrada sendo desenvolvida como personal diet. Então, falei um pouquinho para vocês dos equipamentos que vocês já vão trilhando aí o que, que tem mais a ver com a sua realidade e os formulários. Então, aqui é uma sugestão de um formulário, né, de consulta nutricional que eu tenho de um adulto, né? Então, aqui várias perguntas, é muito importante. Muitos colegas às vezes perguntam para mim, Rosana, você manda um questionário prévio? Sugestão: você que está começando na área de atendimento como personal diet, pode mandar, tá? Eu mando esse prévio aqui quando é online. Tenho raros pacientes online, mas na época da pandemia usei bastante. Mas o que eu quero dizer, a consulta como personalidade, ela já é diferenciada até aí, na hora de você trabalhar com o paciente, mas ela pode te deixar mais seguro no momento que você tem essas orientações, esse formulário já um pouco preenchido. Pode ajudar, sem dúvida alguma, tá? Algumas questões eu pergunto para o paciente, no momento do agendamento, principalmente quem cozinha na casa dele, se ele tem alguma alergia, alguma aversão específica, né?
Nesse sentido, qual a razão da intervenção nutricional? Eu já vou entrar nessa linha da consulta, mas dentro do formulário, todas essas questõezinhas eu levanto com o paciente. A parte dos hábitos alimentares, a digestão dele como é, né, hábitos de vida, né? Eu brinco aqui, olha, a parte do perfil familiar, o número de pessoas no lar, quem cozinha, quem faz as compras. Aí o inquérito alimentar habitual, eu trabalho com esse inquérito alimentar habitual, então senhor João, me dê um exemplo de como é a sua alimentação, desde a hora que o senhor acorda até a hora que o senhor vai dormir, para eu ter uma ideia como é. E aí, em cima dela, por várias ações comportamentais que nós já vamos trabalhando também nesse conceito, tá? E aqui a parte dos dados antropométricos, que eu deixo peso atual, altura, a bioimpedância. Aqui algumas fórmulas. Por quê? Porque como eu trabalho muito com emagrecimento, algumas fórmulas sim eu uso. Ah, Rosana, eu tenho software, é só colocar. Eu sei que é só colocar. Eu sei. Só que é importante você saber de onde vem esse cálculo, né? Então, nós temos a fórmula de Cunningham, a fórmula de Mercado para saber o gasto energético basal, né? Eu gosto muito da Mifflin-Sanchor para sobrepeso e obesidade, para termos uma noção do gasto energético basal desse indivíduo. E aí, a partir desse gasto energético basal, trabalhar com o seu peso ajustado, trabalhar com o fator atividade e chegar aí em uma possível ingestão calórica. Não é falar só de calorias, mas a gente tem que ter uma ideia desse paciente, essa dinâmica, né, do atendimento, como é feito durante o atendimento como personal trainer. Eu falo muito na minha mentoria, mas aqui eu quero que vocês já comecem a entender sobre o material, sobre o equipamento que eu tenho que ter, já na minha cabecinha aqui para me organizar e promover sim um bom atendimento aos meus pacientes, tá? Então, outro ponto também, o laudo. Eu sempre forneço o laudo nutricional a esse paciente que pode ser de várias formas. Este é um tipo que eu trabalho, tá? Então, aqui no caso, é um laudo nutricional feminino, onde tem a circunferência da cintura, masculino, perdão, circunferência da cintura, uso um pouquinho a referência de gordura corporal para ilustrar a consulta, porque enquanto eu estou preenchendo o laudo, eu já estou falando para o paciente como ele está. Né? Isso é importante também, o paciente ter essa noção do espaço dele, né? E tomando, claro, cuidado para não entrar em méritos de orientações radicais ou mesmo de um posicionamento radical frente ao seu peso também, né? Aqui, no caso, é o laudo feminino, porque eu meço o quadril nas mulheres como uma referência. Não uso muito relação cintura-quadril, vou ser sincera a vocês, mas a cintura sim, o quadril, porque as mulheres querem. Algumas pedem para medir o braço, o protocolo você vai fazer do seu atendimento, tá? Eu sempre forneço aqui a minha realidade, mas para você adequar a sua realidade de atendimento. E aqui nós temos um resumo da avaliação nutricional que pode ser feita: o índice de massa corporal, a cintura, análise da composição corporal, sempre observando cada protocolo que vocês mesmos vão aos poucos adaptando. Ah, Rosane, e no idoso? O idoso 60 a mais é outro perfilzinho, mas também você pode usar o SAQ-F, você pode usar a mini avaliação nutricional, dependendo do paciente. O IMC, a gente sabe que no idoso já não é tanto. Mas isso também eu falo muito na minha mentoria aí, de todos os protocolos que eu uso e todo o material que tem envolvendo o idoso 60 a mais, tá? E exames laboratoriais, você pode observar também, pode verificar. Então, uma sugestão: pergunte para o paciente se ele tem exames recentes, porque ele já deixa disponível na casa dele. Pergunte para o paciente qual é a razão da intervenção nutricional. Jamais vá atender o seu paciente sem ele saber, sem você saber qual a razão da intervenção nutricional. A orientação nutricional, a sua presença no paciente não pode ser uma caixinha de surpresas. De repente você chega lá e o paciente é um hepatopata crônico e você nem trabalha com isso, já pensou? Então, isso é importante. Qual a razão da intervenção nutricional? E a partir daí, o senhor tem exames recentes, então deixe separado. Às vezes eles não têm impresso, eles abrem o computador ali na sua frente, tudo bem. Mas são alguns exames importantes, claro. E, mais uma vez dizendo, você pode também solicitar alguns exames para o paciente durante a consulta. Sabemos aí que nós temos o respaldo
da nossa legislação. Então, aqui fica uma sugestão para quem quiser, né, ter uma ideia de como realizar o pedido de exame para o paciente. Às vezes o paciente até já tem, ou mesmo ele vai passar no médico, e a gente sabe que às vezes, infelizmente, alguns convênios criam algumas situações desagradáveis, não aceitam logo de, né, em primeiro momento a solicitação do nutricionista, o paciente tem que pedir recurso para aceitar, enfim. Então, o senhor vai no médico, então peça assim, olha, eu gostaria que o senhor pedisse então para ele B12, por exemplo, magnésio, zinco, enfim, né? Então, fica aqui só a sugestãozinha de alguns exames laboratoriais que você pode também pedir. Então, pensando, você está se organizando, já fazer um breve resumo aqui para vocês não se perderem comigo nessa ideia, tá? Vocês pensaram em como organizar o atendimento, o material que eu vou usar, que tipo de equipamento eu vou precisar, onde eu vou atender, eu tenho logística para isso, vai criando essa orientação toda aí na sua cabeça. E aí sim, a orientação, toda a avaliação nutricional, como eu vou fazer, enfim. E aí, o fornecimento da orientação alimentar, plano alimentar, como que eu faço? Após avaliação nutricional, após análise do inquérito alimentar habitual junto com o paciente, após o cálculo das necessidades nutricionais e após o fornecimento do laudo nutricional. Rosana, não é possível que é feito isso tudo no momento da consulta. Sim, é possível. Aos poucos você vai se adaptando a essa organização. Por isso que a consulta como nutricionista personal diet na residência do paciente não é menos do que 2 horas. 2 horas a 2 horas e meia. Bom, então isso tudo ele vai receber tudo dentro da pastinha, frente a cada orientação, apostila com receitas, se é um paciente que você sabe que ele gosta ou tem a cozinheira, já leva a apostila com receitas, aí você passa algumas receitas, mostra algumas que você sabe. Essa apostila de receitas que eu tenho, mais de 60 páginas, tem algumas que eu coloco no meu canal do YouTube, eu falo, ó, essa aqui está no canal. Aliás, o canal do YouTube é algo que eu uso muito para fornecer as receitas aos meus pacientes, que eu gravo na cozinha da minha casa mesmo. Essa forma de estar muito perto do paciente, eles gostam muito. Lembra quando eu falei lá no começo da nossa apresentação, da aula, de que o atendimento como personal é muito diferente do que simplesmente cozinhar? Vocês viram eu falando de cozinhar na casa do paciente até agora? Não, mas você vai ter todo um processo de acompanhamento, de fidelização, né, orientação ali no momento, ele se sente acolhido com tudo isso. Isso é um passo muito grande para que ele não desista, para que ele saiba que tem alguém ao lado dele, né? Na medicina do estilo de vida, nós falamos muito em dançar a valsa juntos. Não é o nutricionista mandando, sendo prescritivo, é estando de mãos dadas, nós estamos juntos nesse processo, né? Então, tudo isso é feito entregue na sacolinha que eu brinco, a sacola da vida desse paciente. E aí? E a consulta? Como é feita a consulta como personal diet, né? Então, primeira coisa, como eu já falei, já adiantei um pouquinho aqui no nosso bate-papo, realizando o primeiro contato, como eu faço? Então, hoje, 90%, para não dizer 100, são pacientes que são indicados boca a boca de entre eles, prima do paciente, irmã, mãe, pai, e os meus colegas médicos, meus colegas fisioterapeutas, profissionais de educação física, personal trainer, enfim, tá? É, é muito importante trazer para vocês aqui um ponto na consulta como nutricionista personal diet. Se eu falar para vocês que hoje, aliás, até hoje, eu acho que nunca tive paciente pelo Instagram. Aí vocês vão falar, nossa, Rosana, puxa, enquanto todo mundo está falando como captar pacientes pelo Instagram, sim. Só que os nossos pacientes como personal diet são pacientes, não digo diferenciados, mas são pacientes em que você lembre-se, você vai na casa deles. Então, primeira coisa, quem forneceu o meu contato para o senhor? Ligou, deixou recado, né, mandou mensagem pelo WhatsApp, gostaria de agendar uma consulta. Por exemplo, lembrem-se de mim, do que eu estou falando agora. Você vai perguntar: muito obrigado pelo contato. Quem forneceu? Ou então, muito obrigada. Quem forneceu o contato? Primeira fala que você vai ter. Aí ela vai falar: foi o doutor, foi a mãe do paciente, foi. Jamais.
Jamais você irá na casa de um paciente sem saber a procedência. Sim, estou clara aqui. É. Graças a Deus, nos meus 24 anos como nutricionista personal diet, eu sempre tive pacientes indicados. Ah, Rosana, então você quer dizer que não é para atender paciente no Instagram? No Instagram, não, não digo isso, jamais. Por favor, não é isso. Mas o perfil de paciente que vai querer passar com você, sabendo o diferencial em todos os aspectos de atendimento, até valores, é o paciente que vai ser aos poucos advindo aí de médicos, de colegas, pode também ser de Instagram, sim, mas aí vocês vão ter que tomar muito cuidado nessa primeira pergunta, tá bom? Isso é importantíssimo. Então, primeira pergunta, quem forneceu o contato? Segunda pergunta, qual a razão da intervenção nutricional? Jamais irão atender o paciente sem saber que tipo de orientação vocês vão ter que fornecer. Eu nunca vou na primeira consulta sem saber se é um caso de emagrecimento, se é um caso de um paciente que não está comendo, se é um caso de um paciente com colesterol elevado, por exemplo. Jamais vocês irão no escuro, em todos os sentidos, né? Atender esse paciente, tá bom? E aí, como seria a consulta inicial? Então, a consulta inicial em torno de 2 horas a 2 horas e meia, e a consulta que eu chamo de acompanhamento de 1 hora a 1 hora e meia, não menos, jamais do que 1 hora. Ou seja, não é retorno, não existe esse conceito de consulta retorno para o atendimento como personal diet, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, a consulta inicial, aquela perguntinha, não esquecerem qual a razão da intervenção nutricional. E aí, nessa consulta, eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhes nas consultas, mas o motivo da intervenção nutricional, aí a boa anamnese com histórico de vida, escutar esse paciente, realizar a avaliação nutricional, o inquérito alimentar habitual o mais detalhado possível, se ele tem exames laboratoriais recentes. Claro que aqui, gente, eu estou falando de uma consulta generalista envolvendo, por exemplo, um emagrecimento, tá? Mas normalmente seria nesse conceito, até uma simples mudança de qualidade de vida o paciente quer. Não, Rosana, eu tenho os meus exames normais, mas eu quero melhorar, meu peso é adequado. Ótimo, ótimo. Segue mais ou menos essa linha de pensamento, tá? Para realizar a sua consulta e não se perder no roteiro, como eu digo, da consulta. E aí vocês vão começar a me entender, quem começar a atender desta forma, porque é uma realidade muito próxima da vida do paciente, é acesso à rotina desse paciente. Muitas vezes você está atendendo o paciente, ele lembra, olha, eu comprei um produto, ele vai lá e traz para você. Ou então a funcionária do lar faz parte da consulta também, a cozinheira. Ele fala, ah, a Joana quer participar, ela fica junto e elas ajudam muito. Aliás, sempre quando a cozinheira pode participar da consulta, eu adoro, porque ajuda muito na compreensão da orientação. Às vezes o paciente fala que, ela cozinha direito, sabe? Eles e aí, como que a gente faz? Né? Então, isso é interessante, porque a própria funcionária ela se sente envolvida no processo, né? E nos torna também uma visão muito além do alcance. Nós vemos muita coisa no ambiente do paciente que num consultório, por exemplo, você não vê. Até recentemente, em um dos stories, eu coloquei um paciente que eu fui e na hora que eu estava com ele sentada na sala, eu olhei a sala de TV e tinha uma bombonière cheia de chocolate tipo alpino, sabe? Aquele douradinho. A bombonière gritava assim, toda dourada. Aí eu falei, nossa, muito cuidado também para nós não sermos invasivos, né? Mas eu brinquei com ele, eu falei, seu João, aquela bombonière o senhor faz uso? Ele começou a rir. Aquela bombonière é uma tentação. Eu falei, tá sendo até para mim, brinquei com ele, né? E aí, qual que é a nossa intervenção nesse caso? Jamais proibir, mas como nós podemos trabalhar para melhorar um pouquinho essa situação, já que ela está na sala de TV, a gente pode tirar, ou então podemos trocar, o que podemos colocar aqui? E foi interessante porque tinha uma gavetinha com vários snacks, a gente é o nosso papel. Aí é o nosso papel de orientá-los, falar, bom, então aqui como nós sempre pensando juntos, tá? Isso também é importante.
Senão, qual que é a intenção? Qual que é a impressão, perdão, que eles vão falar? Ah, o nutricionista vem aqui, começa a tirar tudo da minha frente. A gente não pode fazer isso. Então, uma conduta, uma postura muito importante, isso eu falo muito na minha mentoria, de postura, de conduta, como que a gente faz, né? Então, isso, gente, você que quer ser personal diet, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam desse perfil de atendimento que tem que ser muito delicado na hora de nós termos as nossas intervenções. Então, essa visão além do alcance nos proporciona, assim, ajudar cada vez mais os nossos pacientes. E além do paciente, você tem ali a presença da cozinheira, pode ter da esposa. Já vou dizer copeiro e garçom por quê, tá? Sempre envolvendo o resultado de maior sucesso, com certeza. E eu digo copeiro e garçom porque às vezes você pode atender sim pessoas que têm cargos elevados nas empresas. Então eu já atendi presidente de empresa, vice-diretor e que tem ali uma copeira que o serve ou até mesmo um garçom. E foi muito interessante nessa história com o garçom, porque eu fui atender o presidente de uma empresa, um advogado, uma graça, muito bacana ele, um senhor. E eu atendia na casa dele, e esse dia ele falou: Rosana, eu não vou ter condições de realizar a consulta de acompanhamento na minha casa, eu vou estar no escritório o dia inteiro, você se incomoda de vir aqui, na Avenida Paulista? Eu falei: claro que não, para mim não muda nada, né? E é isso que você também tem que promover ao seu paciente, claro que exceto se você sair muito da sua zona de atendimento, lógico, né? Se ele tivesse, por exemplo, escritório em Alphaville, infelizmente eu não atendo. Mas isso só para vocês entenderem, para a gente manter, lembra, o acolhimento desse atendimento. E aí eu fui atender ele, o senhor Olavo, fui atendê-lo no escritório. E aí, quando nós estávamos na orientação ali, falando, tudo mais, o garçom veio nos servir um café. E ele falou assim: Rosana, a cópia dos lanchinhos intermediários que você me forneceu, eu deixei uma cópia com ele. Tá lá na copa, ele fez. E o garçom, uma graça de gravata borboleta, super bacana. Ele falou assim para mim: Ah, a senhora quer ver? Depois, quando terminar a consulta, a senhora pode ir comigo lá na copa, que aí eu quero mostrar as coisas para a senhora para ver se está certo. Olha isso, gente. Olha onde chega o nível da nossa orientação. Aí eu fui com ele na Copa, ele me mostrou, estava lá bonitinho, todas as orientações dos lanches intermediários. Quer dizer, o paciente ele está envolvido na casa dele e super acolhido no escritório dele também, porque o próprio garçom, ele sabia o que servir na hora do lanche, quando ele ficava até mais tarde em reuniões, enfim. Vocês entendem quando eu falo que o atendimento como personal diet é além de muita coisa? Enfim. Paciente com a diabetes mellitus, por exemplo, uma senhora que eu atendo por muitos anos, e a cozinheira fazia parte da consulta, muito interessante. Ficava ali junto e mandava, viu? Na hora da orientação. Consultório odontológico, já atendi dentista, por exemplo, que fechou a agenda como se fosse cirurgia, 2 horas. Fui atender a paciente. Paciente em escritório, como eu acabei de comentar com vocês aqui, e paciente no flat, por que não? Paciente que mora fora do Brasil, vem para o Brasil sim fazer exames, e por incrível que pareça, tem muitos pacientes que moram fora do Brasil, que fazem exames em outros lugares e preferem voltar aqui fazer exames em outros, né, em bons locais que nós temos, enfim. E aí o médico fala, olha, Rosana, esse paciente aqui vai ficar aqui essa semana, ele não mora aqui, ou mesmo se não é fora do Brasil, mora fora de São Paulo, você pode atender em flat. Então, na hora que você chega, aí você pode, dependendo do hotel e do flat, falar, olha, eu sou nutricionista, porque é diferente, né? Você está entrando em um flat, não é num ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, o próprio flat precisa comunicar quem é a pessoa que está ali, não é simplesmente uma visita, tá? Mas atendo. Eu atendi, inclusive, uma garota que ela morava num flat aqui por um período e depois mudou para fora, e ela vai e volta toda hora, e era um flat aqui perto do Brooklyn. Bem bacana também, tá? Então, uma forma de você promover aí a orientação desses pacientes em diversas situações. E aqui uma foto só para vocês entenderem como que é a dinâmica, né? Então, no centro eu, aí do lado esquerdo é a paciente, do lado direito é a funcionária, e a gente conversando, aí ela trouxe o bol para ela mostrar o tamanho da saladeira, como que ela faz. É muito legal, né? Porque aí você trabalha, ela presta atenção, então não tem como a consulta ser menos do que 2 horas. Que até você orientar, finalizar as orientações, deixar pesar o paciente, né?
E claro que vai ter um valor agregado a tudo isso, mas os pacientes gostam muito. E deixo aqui uma sugestão para vocês das orientações que eu mais utilizo dentro, principalmente do emagrecimento. Então, você que está aí me assistindo, já vai fazendo a sua listinha. Sugestão de lanches intermediários, sugestão para vontade de doces, como montar salada gostosa e nutritiva, foto de pratos equilibrados. Tudo isso, na minha mentoria, eu forneço já pronta para facilitar, mas assim, e são coisas, são orientações, gente, que normalmente toda hora a gente muda, né? Porque são lanches novos que surgem, lista de compra saudável, algumas marcas, considerando, né, eticamente pelo nosso conselho, várias marcas, mas são produtos novos que surgem, os pacientes adoram esse tipo de material, ajuda muito para todos eles, tá? Então, algumas de muitas orientações que eu tenho. Lembrando, uma visão muito maior da atitude através de sinalizadores do comportamento alimentar, isso tudo vocês vão sentir ao atender o paciente como personal diet. E aí, a consulta de acompanhamento, como eu falei a vocês, dando continuidade a esse raciocínio da consulta, ela não é retorno, né? É uma consulta de acompanhamento, porque é 1 hora e meia dentro da casa do paciente, o profissional, o deslocamento, o tempo, não tem como não cobrar. Você pode até, de repente, fazer um pacote. Você pode até cobrar um valor maior e falar que está incluído um retorno dentro de tantos dias. Mas essa consulta ela tem que estar dentro de algum valor. Eu não gosto de trabalhar com pacote, mas tem muitos colegas que trabalham e dá um bom resultado também. Depende de como você quer encarar a sua atuação, tá? Eu faço a consulta de acompanhamento e a consulta, desculpa, a consulta inicial e a consulta de acompanhamento. Emagrecimento, eu falo que pelo menos 90 dias para qualquer mudança de estilo de vida, então não vai ser em um mês. As pessoas têm que entender que mudança de estilo de vida, que perda de peso não é uma única intervenção, né? Apesar de que durante todo o acompanhamento, o atendimento como personal diet não se restringe somente a uma consulta inicial e depois a de acompanhamento. Essa ponte aí é o acompanhamento, é a fidelização, são várias situações onde você vai tendo com o seu paciente, trocas de WhatsApp, enfim. Isso eu falo muito na fidelização do paciente, tá? E aqui, para entender também todo esse conceito, o que nós vamos fazer só voltando um pouquinho aqui para vocês, o que nós vamos fazer na consulta de acompanhamento? Novamente, avaliação nutricional, várias perguntas. Você pode usar diversas perguntas comportamentais que eu tenho também. As perguntas que você pode. Quais os 3 pontos mais difíceis foram até agora? Quais os 3 pontos mais fáceis? Muitos materiais de comportamento você pode utilizar dentro da visão comportamental, e eu tenho muito disso também, utilizo muito disso. Então, são as facilidades, as dificuldades que nós temos que ajudar os pacientes a transporem para continuarem aderidos aí ao processo de mudança de estilo de vida, envolvendo principalmente a alimentação. E aí eu pergunto, por que ser personal diet? Por que eu quero ser personal diet? Eu não vou trazer aqui para vocês uma alegação financeira. Não vou. Eu não vou trazer aqui para vocês falando que, olhe, fature 15 a 20 mil, de 10 a 15 mil sendo personal diet. Vocês estão diante de uma nutricionista muito segura do que está falando e de uma nutricionista muito madura e muito responsável. Se hoje eu tenho o faturamento que eu tenho, ou melhor, se hoje eu tenho o retorno financeiro que eu tenho, é porque eu tenho muitos contatos. Eu faço isso há 24 anos. E não é fácil você ter uma agenda lotada, que eu digo lotada, como personal diet, tá? Em um mês, você vai começar com o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, degrau por degrau. Só que às vezes em uma consulta é como se você tivesse trabalhado pelo menos 3 dias. Nós vamos falar isso depois, em um outro momento, da consulta do valor agregado. Mas por que ser personal diet tem que ir muito além disso. E um ponto importante é o acompanhamento que nós promovemos aos nossos pacientes, mas o que eu gosto muito é de trazer esse estudo que foi feito, trazendo que as principais causas para a não participação de pacientes em tratamento nutricional, olha só quais são: falta de interesse,
horário inadequado e dificuldade de transporte. Por exemplo, foi o levantamento nesse trabalho, aqui nesse estudo. E aí, faça chuva ou faça sol, a menos que o paciente desmarque. Mas se está chovendo, é, ela vem aqui mesmo. Então, assim, a taxa de absenteísmo, a taxa de desmarcar pacientes, de cancelar consulta é muito pouco. Eu falo para vocês de carteirinha, porque eu já trabalhei em consultório e uma chuva que cai, ou uma greve de ônibus, ou um problema que dá, é o suficiente para que o paciente não vá na consulta e tampouco nem fale nada, ele confirme e nem aparece. Agora, o nutricionista personal diet, não. A partir do momento que você confirmar a consulta, você vai. E também outros pontos importantes aí de condutas nesses agendamentos que são muito importantes. Você vai agendar e vai confirmar 24 horas antes. Jamais você irá na casa do paciente sem confirmar. Não corra esse risco. Então, 24 horas antes você confirma. Aí, normalmente eu também falo o seguinte: anotem, sugestão aqui, compartilhando com vocês a minha vida, tá? Senhor João. Teremos amanhã, dia 16, às 14 horas, nossa consulta nutricional inicial ou de acompanhamento. Aguardo a sua confirmação hoje até 18 horas para a programação dos meus atendimentos, porque ele vai se ver na obrigação de ter que retornar você. Porque não vá na casa do paciente se você não confirmou, tá bom? Escute o que eu estou te falando. E além da consulta nutricional, nós temos aqui os segmentos de atendimento. Segmentos que envolvem a orientação da cozinheira, a compra guiada, fornecimento de cardápios. Mas tudo isso vai ser na próxima aula, que eu vou deixar gravada para vocês também. E aqui fica uma sugestão. Quero que vocês pensem por que ser personal diet. Tudo isso que eu trouxe, né? Como ser personal diet. E espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem um pouco a dinâmica do ser personal diet, o jeito personal diet de ser, trazendo aí a minha realidade de atendimento de 24 anos em 35 anos de formada. E você, nutricionista que quer me acompanhar por aqui, tem o meu canal no YouTube, Rosana Raeli Nutri, onde eu tenho sim uma parte que também eu mostro para os pacientes, que é a oficina de nutrição da Rô, que são filmagens, né, na minha casa, na minha cozinha, que eu brinco um pouquinho com isso, e levo essas receitas, muitas vezes compartilho essas receitas com as cozinheiras, com os pacientes, enfim. Tenho também alguns vídeos lá, justamente, né, com este que está hospedado, e além disso, muita coisa eu faço também no meu Instagram, que é o Rosana Rael. Espero que tenha lhe ajudado a entender um pouquinho o que é ser personal diet, o jeito personal diet de ser, e em breve aí aguarde uma mentoria para poder lhe ajudar neste atendimento como personal diet, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Espero te ver no nosso próximo vídeo. Um abraço.